Já falando nos processos de fermentação, o primeiro deles que a gente vai observar é a fermentação dita por cortes. Então, da mesma forma que o alambiqueiro produz fermento dessa forma, o alambiqueiro, né, quem faz a cachaça por alambique, de maneira mais simples, obtém o fermento dessa forma. Então aqui, ó, a gente tem um ponto de partida, que seria minha etapa 6. Então a gente está com a etapa 6 aqui. Então fiz meu desenvolvimento, estou com a minha adorna cheia, adicionei meu mosto, minha adorna está cheia. Uma vez que ela fermentou, tem uma coisa que as leveduras fazem após o processo de fermentação. Vamos lá, mais um paralelo. Geralmente, domingo, você já tá de boa, você almoçou, sei lá, comeu aquela macarronada, ou comeu feijoada, comeu alguma coisa boa, o que você faz? Deita no sofá para dar uma relaxada. Então você entra naquele período de letargia, talvez, então você tá na energia baixa. Né? Esse é um comportamento que a gente tem durante o processo de digestão, porque toda a energia do corpo é tudo voltado para o estômago para que a gente consiga fazer uma boa digestão. O organismo não pode perder nenhum nutriente do qual você consumiu. Para a levedura, né, existe um comportamento muito parecido após o processo de fermentação, que se chama, né, a fermentação, né, onde eu tenho perda, né, conversão de açúcar para virar etanol e CO2, a gente chama de atenuação. Então, essa atenuação, né, da levedura, produzindo etanol, acaba fazendo, né, após a atenuação completa, a gente tem o processo de decantação. A levedura vai tudo para o fundo, percebe? Eu dei imagem 1 para essa imagem aqui, ó, a levedura vai se acumulando no fundo. Nesse período, né, e já é natural, ela vai atenuar. Então, a minha atenuação, a levedura vai tudo para o fundo. A sua própria dorna já tem um esquema em que isso aqui, ó, esse pedacinho de atenuação, ela vai representar 20% da capacidade da dorna. Se é de 1000 litros, 200 litros é onde a minha levedura atenua. E aí eu vou dividir. Então, eu fermentei antes de atenuar, fiz uma mistura, jogo metade do volume para a dorna 1 e metade do volume para a dorna 2. Aí aqui, ó, nesse período, onde tem esse processo de atenuação, né, na verdade, acho que a atenuação é o próximo. É isso mesmo. Então, peguei minhas dornas, guardo isso aqui informação para mais para frente. Então, peguei minha dorna, fermentei e dividi. 50% vai para a dorna 1, isso aqui é depois. 50% vai para a dorna 2, dividi no meio. Uma vez que eu dividi no meio, o que é que eu faço? Eu faço uma nova alimentação de mosto. O mesmo que eu coloquei aqui, ó, na etapa 6, eu vou colocar aqui na ponta. Então, vou adicionar mosto na dorna 1 e na dorna 2. E elas vão preencher. Então, enchi 100%. Saí de 50% para 100%. Uma vez que eu tenho duas dornas cheias por completo, metade com mosto, metade com levedura, uma delas termina a fermentação e segue para a destilação. E a outra volta, ou seja, corresponde à nossa primeira dorna, onde ela será cortada. Então essa daqui, ó, é a nova dorna número 6. Eu sempre vou dividir em duas. Esse é o sistema mais simples que a gente tem. Então ele é muito utilizado devido ao seu processo, sua simplicidade. Então percebe que não tem grandes equipamentos para a gente dispor, mas você precisa de duas dornas, né, para o seu material. Então são as 3 fases do sistema de corte. Apesar de ser muito simples, ele é muito utilizado? Nem tanto, né? Se você tem esse direito de você fazer sistema de corte, né, então acaba sendo mais inusual, tende-se a você passar por cima de decantação. Aí aqui sim tem a atenuação. Então, apesar de ser simples, mas é muito pouco utilizado.
a eficiência aqui é melhor. Então, o que a gente tem? Ó? A gente tem uma primeira dorna, então a gente está com a nossa dorna 6, onde é adicionado o mosto. Então, o mosto é adicionado, eu já tenho, né, todo o meu processo de produção, né, minha levedura que foi feita, e aí eu preencho isso aqui até 100%, que é essa segunda etapa. Uma vez que eu enchi 100%, eu vou esperar para minha fermentação acontecer. Então vai fermentar. Uma vez fermentando, ela atenua, ou seja, a minha levedura vai tudo para o fundo. E aqui a gente tem, ó, nossa atenuação. Aqui está falando que eu tenho 70% de líquido e 30% de levedura. Hoje é mais usual, né, já é as novas dornas nesse sistema já é dimensionado para 20%. Porque a gente, lembre-se que esse material é de 88, 1988. Então hoje em dia a própria levedura, o sistema de fermentação, as cepas de fermentação já estão com, né, um processo cinético melhor. Então já consegue atenuar mais, uma vez que a gente consegue fazer esse melhoramento de atenuação. 20% é de dorna, 80% é de líquido para destilar. Esse líquido segue, né, o sobrenadante segue para destilação, que é o líquido sobrenadante, e esses 20% volta como novo reciclo. Aqui, ó. Aqui, tá vendo na levedura? Então ele volta como novo reciclo e adivinha como esse novo reciclo acaba sendo chamado? Pé de cuba. Então, nesse caso, a gente só preciso, em comparação com o anterior, eu preciso de uma única dorna, né? E eu também não tenho grandes equipamentos. Eu consigo ter simplicidade comparada com o sistema de corte, porém eu tenho eficiência maior porque eu acabo concentrando minha levedura aqui no meio. Então a gente acaba tendo um processo de concentração de levedura, né? E eu consigo passar para a destilação o meu vinho isento de fermento, porque aqui, ó, eu tenho tanto vinho quanto fermento. Minha dorna inteira foi para destilação. Estou jogando dinheiro fora. Poderia concentrar esse fermento. Por isso que decantação é melhor. Além disso, um equipamento, uma dorna única, eu consigo fazer o serviço. Então, nesse caso, por decantação, sempre que você começa, e a depender da sua simplicidade, se você não tem grandes volumes de produção, é o mais usual. É o que você vai adotar para fazer sua fermentação. Uma outra forma de ter um sistema de fermentação industrial é por cultivo puro. Então, ó, aqui já estou dando spoiler do que a gente viu. Ó. Se eu estou com um cultivo do tipo puro, a gente está falando de cepas. Então é algo bem especial. Eu vou partir de uma sala limpa. Então é uma sala de fermentação limpa para que eu não tenha nenhum tipo de contaminação. Além disso, né, tem todo o processo de desenvolvimento e produção desse material. Aqui, se você parar para observar, a gente não tá tratando mais de vidraria. Perceba que ele está com reatores, ó. Um reator, ele vai aumentando em sua capacidade em volume, até que a gente chega num reator pré-industrial e segue para a nossa cuba. Então a gente tem a primeira fase, que é a fase de multiplicação celular, e a segunda, que é a de fermentação alcoólica em si. Então aqui o que a gente tem? Ó? Um tubo de cultura pura, então tubo de ensaio, um material que é interessante, você já retirou lá do seu processo de congelamento, já fez a reidratação, já fez uma multiplicação prévia, joga no meu reator, ó, eu tenho aeração. Então adiciono oxigênio aqui porque eu quero promover melhor esse crescimento de célula. Além disso, adiciono mosto
Como eu tenho um único reator, a gente pode esquematizar. Por exemplo, vamos dar um parâmetro. Aqui a gente está falando de 1000 litros. Aqui a gente está falando de 500 litros. Aqui a gente está falando de 100 litros. Então, como eu tenho um tanque de reator com 100 litros, o meu mocho não preciso começar com 100. Você pode colocar 30 litros, depois 60 litros, depois completa 100. No mesmo reator. Uma vez que ele está completo, eu já passo para o reator B. Então, que é 5 vezes maior que o anterior. Então, da mesma forma, eu começo com 100, depois passo para 300, depois 500. E assim sucessivamente. Opa, aqui eu escrevi 100, mas é 1000. Né? Então, a gente consegue ter essa mobilidade, né? esse predisposição, essa escolha em relação a como que a gente vai moldar meu sistema de cultura pura. Então, o que vale lembrar é que a gente precisa ter reatores para fazer essa função, né? E a limpeza, né? A ausência de contaminação é o mais importante. Por que eu estou escrevendo de lado? A ausência de contaminação é o fator primordial para escolher esse sistema de fermentação. Então, ausência de contaminação. Aqui a gente está falando de coisas bem específicas. Né? Você pode produzir etanol a partir desse sistema? Pode. Mas você vai perceber lá na frente, ó, que aqui a gente não separa nada. Depois que fermentou, tudo, vinho, levedura, tudo que produzido vai para a destilação. Porque se eu reprocessar, eu posso trazer contaminantes. Então a gente está falando de coisas que são bem caras. Sei lá, por exemplo, você vai produzir penicilina, um antibiótico. Não dá para você ficar reprocessando coisas relacionadas a medicamento. Quando eu digo que não dá, eu não posso ser criterioso, porque eu não conheço uma fábrica de produção de antibiótico. Né? Parte-se do princípio, né? Pode ser que o meu sistema seja limpo o suficiente, onde não tenha contato humano e tem pureza. Né? Tem como você ter processos industriais que você garanta reprocesso sem contaminação, da maneira mais simples possível. Então não seria interessante você reprocessar. Então você começa a produção da penicilina até que eu tenha meu produto e todo o material tem seu destino final. Né? Esse é um exemplo. Preciso dizer que esse sistema aqui é super caro? Não precisa, né? Tudo aqui vai embora, não volta nada. Ou seja, terminou, aí você começa de novo, de uma nova cepa congelada, onde você tira do congelador, tira do nitrogênio, né? Descongela, faz o condicionamento, joga no fermentador A, e aí faz o processo de aeração, aumenta o nosso mosto, então tem toda a sequência. Acabou, joga fora, começa tudo de novo. Então o processo é muito caro e é para fermentações especiais, produtos especiais, onde prioritariamente você não deseja que ocorra contaminação. Por fim, a gente tem, acho que não sei se esse é o último, mas a gente tem um dos mais importantes, que é a fermentação por reciclo de fermento, muito conhecido como processo chamado de Méry-Boinot. Então, esse sistema Méry-Boinot, cadê? Sim, palavra francesa, prioriza a centrifugação. Eu lembro que em algum momento eu disse que a centrifugação seria o coração da minha indústria. O momento é esse agora. Vamos conversar um pouco. Na minha experiência em relação aos anos, né, eu me deparei com essa frase, essa indicação de que a centrífuga é o coração da minha indústria, da minha usina sucroenergética, ou seja, da parte da usina produtora de açúcar e da destilaria. Ou numa destilaria única, onde não produz açúcar, onde eu tenho a captação do caldo, o caldo segue para a destilaria. Né? Então eu sempre olhava em consideração, não concordo que a centrifugação seja o coração da fábrica, né, da minha produção, porque se eu estou falando, se eu tenho uma usina açucareira e destilaria, né, então uma usina de produção de açúcar e
etanol, o ponto de partida, o gargalo operacional, seria a produção de açúcar. Então a moenda, partindo desse princípio, seria mais importante nesse critério. Ou se é apenas alcooleira, a coluna de destilação seria o meu gargalo operacional. E aí, com o passar do tempo, fazendo a questão dos cursos de especialização, eu encontrei um professor que ele conseguiu me provar, por A mais B, de que a centrífuga é o coração da minha usina. Vamos lá, vamos de historinha. Então vamos partir do princípio que tem uma frente de cana para ser colhida. Então foi feita a colheita de cana, essa cana segue os toletes, ou desfibrada para a usina. Então retira a amostra por PCTS, avalia o teor de açúcar, essa cana passa por as esteiras, vai para a moenda. Retira o caldo de cana, esse caldo de cana vai para a produção de açúcar e tem o mel final, tanto faz. Ou esse caldo de cana segue para a destilação, melhor, para a fermentação. Então vai para a fermentação, adiciona o creme de levedura, fermentou, produz o vinho. E aí do vinho vai para a centrífuga. O que a centrífuga faz? Separa a parte líquida de sólida, o meu líquido do vinho vai para a destilaria e a parte sólida, que é a levedura, volta para a fermentação para reprocesso. E aí destilou, produziu etanol, foi embora. Só para você ter ideia, é muito raro, do tipo, eu nunca vi uma usina que tenha uma única centrífuga nessa etapa. É no mínimo 2. Porque aí se uma deu ruim, você consegue trocar por outra. Você tem a troca, enfim, faz o bypass e vai embora. Mas geralmente tem 3 ou 4 centrífugas. Algumas fazem investimento muito alto para que eu tenha alta taxa de produção. Se a minha centrífuga para de funcionar, teve manutenção, geralmente o pessoal nunca observa ou finge que não vê o que a manutenção fala. Deu ruim, beleza, manutenção, preciso fazer a troca, tem que fazer parada para manutenção. Uma já está parada, a gente precisa fazer o conserto ou só tem uma, a gente tem que parar para consertar, me dá uma folga para a gente fazer a manutenção dessa centrífuga. Não, peraí, a produção está alta, tem que entregar a demanda, está vendendo. Vou parar agora? Não, aguenta mais um pouco, tora mais um pouco, dá seus pulos, dá seu jeito. E aí a centrífuga para. Se a centrífuga para, a gente não consegue separar o creme de levedura e a gente não consegue separar o creme de levedura nem o vinho. Se você joga esse vinho direto para a destilaria com levedura e N outros particulados, a gente vai ter uma alteração do perfil da destilação. A minha temperatura dentro da coluna e a pressão dentro da coluna serão alteradas, porque meu perfil, minha composição de mistura, de material para destilar mudou. Então você vai ter um desbalanceamento dessa coluna e aí vai ter que reorganizar para o novo sistema. Obviamente, se eu tenho mais levedura onde não tinha, ou melhor, se eu tenho levedura onde não tinha, significa que parte do volume daquela coluna que era para ter vinho, para ter álcool, tem levedura. Levedura tem álcool? Não tem. Então você vai produzir menos. Se eu produzo menos, o rendimento é menor. Vou ter que mudar o perfil, vou ter que gastar mais vapor. Pode ser que eu venha entupir alguns internos de coluna. É um banzé. Então, geralmente, o pessoal industrial diz: quem cuida da coluna, não põe esse treco na minha coluna, não, se vira aí. E aí eu parei minha destilação, parei na centrífuga. Outro ponto, eu não tenho reprocessamento de levedura. Eu não tenho creme de levedura. Se eu não crio um creme de levedura, como que eu vou conseguir fermentar? Vou ter que comprar levedura nova. Então, colocar ou fazer uma nova cepa, um dos sistemas de crescimento de fermento que a gente viu. Vai ter que comprar levedura nova para conseguir fermentar e dar sequência. A usina quer gastar dinheiro com fermento? Já comprei uma tonelada, comprei um caminhão de fermento no início da safra. Vou comprar de novo? Não vai, barrado. Então parou centrífuga. Se parou centrífuga, eu tenho um sistema, vamos dizer que eu tenho 5 donas de fermentação. Minhas donas já estão cheias. Parou. Então foi para a dona volante está cheia, minhas donas de fermentação estão cheias. Se a dona está cheia, eu tenho excesso de caldo de cana, pode ser que eu produza açúcar, se eu for açucareiro eu produzo açúcar, o mel final, se eu tiver um tanque disponível eu guardo. Caso contrário, eu não consigo guardar esse mel final. Lembra, só para não me esquecer, mel final tem concentração alta de açúcar. Um caldo de cana guardado, ele fermenta e estraga.
Um mel final guardado, ele não estraga, porque tem alto nível de açúcar. Você já viu geleia estragar? Já viu açúcar, fruta cristalizada estragar? Esses doce de leite estragar? Se você põe a boca na colher e a boca no pote, é diferente. Você está levando vários micro-organismos para aquele ambiente e deixa fora da geladeira. Mas se você sempre garante, faz a retirada, não vai estragar. Né? Porque a concentração de açúcar é inibidor de atividade microbiológica. É a mesma coisa de você secar. Né? Carne seca também não vai estragar, porque não tem água, geleia também não tem água, mel final também não tem água, e muito açúcar não tem como ter reação de crescimento microbiano. Ok, meu mel final eu posso guardar, e aí quando a centrífuga funcionar, eu reprocesso e segue o bonde para a minha fermentação. Né? Aí eu pego esse mel final, o fermento vai embora. Mas e se eu não tiver tancagem para isso? Ou, né, uma vez que eu não tenho uma usina açucareira, ela é apenas alcooleira, produz só álcool. Então, paramos na centrífuga porque ninguém vai processar vinho com levedura. Paramos na centrífuga porque a gente não tem levedura para fermentar de novo. Então, eu tenho dorna volante cheia, eu tenho dornas várias cheias de vinho para processar. Se eu tenho dorna cheia, eu tenho caldo de cana em excesso. Se eu tenho um caldo de cana em excesso, eu paro o meu processo de extração. Se eu paro o meu processo de extração, eu tenho cana na entrada da planta industrial para processar. E além disso, lembre-se que a gente tem uma frente de colheita de cana. Eu tenho uma fila de 20, 30 caminhões abarrotados de cana colhida, que se você não processar em 24 horas, ela vai estragar. E aí é ou não é o coração da usina? Você pode dizer, não, beleza, fala ao pessoal lá da agrícola para não colher. Saibam que cana não colhida tem processo de enflorescimento. Então todo o açúcar, quando ela passa do ponto de colheita, o açúcar que está lá converte em outras coisas. Né? Vamos conversar sobre isso em outro momento. Então eu perco açúcar para formar fibra, né? Acaba tendo enflorescimento, vai dar flor para que ela venha se reproduzir, acabou com todo o sistema, com todo o equilíbrio, tudo que você programou bonitinho da safra, já era. Então, cuidem de suas centrífugas. Voltando aqui para o nosso processo de reciclo. Então, esse aqui é o principal, né, e o mais utilizado industrialmente. Então, a gente está falando de um processo industrial. E é o mais utilizado devido à sua alta eficiência. Né? Esse sistema aqui, inclusive, ele é bem antigo, tá? Então, a gente está falando de um sistema, tudo na verdade, da usina sucroenergética, o povo tende a não investir em tecnologia, né? Porque já tem aquela brincadeira, né? Time que está ganhando não se mexe. Então é um processo industrial amplamente utilizado devido à sua alta eficiência de produção, né? E tem, obviamente, um alto rendimento. E aqui a gente consegue também ter um alto aproveitamento de produtos. Aproveitamento. Tudo é reutilizado, nada joga fora. Onde a gente começa? Na nossa etapa 6. Aqui está escrito cuba, né, que é a cuba original lá da ponta, mas pode ser uma dorna de fermentação. Independente do tamanho, a gente tem um mosto. Adiciona meu mosto, fermentei. Meu vinho segue para a centrifugação, né, nosso coraçãozinho aqui. Da centrifugação eu retiro minha levedura, que vai para tratamento. Então aqui ó, tem adição de água, mas falta ainda oxigênio, depois tem adição de ácido sulfúrico, se necessário tem antibiótico. Aí essa levedura, após tratamento, segue como pé de cuba para uma nova fermentação com um novo mosto. E meu vinho delevurado, ó, tá vendo? Aqui, lembra que eu lá na terminologia, ó, em 88 era chamado de vinho deslevadurizado. Esses termos mudam toda hora. Lembra que eu falei que hoje é utilizado o vinho turbinado? Então toda hora vem um livro novo, um artigo novo que muda esses nomes tudo.
venho com o meu vinho, ele fica armazenado numa dorna volante para que eu consiga sempre ter uma capacidade, um volume grande de vinho que segue para a destilação para que eu não tenha, né, o meu material perdido. E aí vai para a destilação, onde a gente faz esse processo de separação. Por fim, levando em consideração todo esse sistema industrial, né, antes da gente terminar, vocês perceberam que, por mais que a gente diga que a fermentação nada mais é do que o processo de transformação de açúcar em etanol e CO2, existem vários conceitos relacionados a isso. Você saber o açúcar que você está utilizando, ou seja, saber a matéria-prima, conhecer a matéria-prima que você está trabalhando, é muito importante. Você conhecer os parâmetros industriais que você tem de controle, concentração de substrato, que é de açúcar, né, Brix, concentração de substrato, temperatura de fermentação, pH de meio, atmosfera desse meio, quantidade de células, o pitch, número de células viáveis para fermentar. Isso tudo faz parte da sistema de fermentação para que você consiga ter uma alta eficiência de fermentação e uma baixa contaminação. Levando isso em consideração, a gente segue para o sistema industrial, né, onde você pode escolher ou você pode se adaptar, né, ou se o semi-industrial ele tem cada sistema de fermentação industrial tem seus critérios de trabalho e uma vez que você já tem uma planta pronta, você adequa, né, todos os seus produtos para aquela planta naquele sistema. Se você for montar, né, ou vai a partir de um sistema em que ele vai ser construído, você pode escolher qual é o caso ou qual é o sistema que melhor se adequa para a sua realidade. Após o processo de fermentação, percebeu que todos os produtos seguem para a destilação, que é o que a gente vai ver no próximo tema. Slide. Então aqui, ó, a partir desses métodos... cadê minha caneta? A partir desses conteúdos, é possível entender e moldar. Essa palavra é tão importante. Então eu consigo moldar, adaptar as fermentações, inclusive a fermentação alcoólica, porque a gente viu que tem outras. Eu posso estar na indústria de produzir vinagre, e aí você tem fermentação acética. Eu posso estar na indústria de produzir fermentação lática, aí eu produzir queijos e iogurtes. Então, nesse ponto, eu consigo moldar minhas fermentações da forma mais adequada aos objetivos que você deseja fazer. Os objetivos da planta. Me perdi, voltar do início. A partir desses conteúdos é possível entender e moldar as fermentações, inclusive fermentação alcoólica, da forma mais adequada aos seus objetivos, seja para produzir bebidas, já que está falando de fermentação alcoólica, seja porque você quer produzir bebidas, aguardentes e cachaças e uísques e destilados em geral, seja porque você quer produzir etanol combustível, seja ele hidratado, que já vai direto nos veículos automotores, ou anidro, se você vai adicionar gasolina, ou utilizar numa indústria de química fina, alcooleira, farmacêutica e tudo mais. Levando isso em consideração, a gente finaliza mais um capítulo e a gente se vê no próximo capítulo, que é destilação. Como que a gente obtém esse etanol. E é isso. Tchau.